Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Flamengo, vitória por 1 a 0 no Fla-Flu contra o Fluminense, jogo que assim, bem polêmico, tá? Porque no geral o Fluminense produziu muito pouco, foi dar o primeiro chute só com uns 20 e 30 do segundo tempo, e o Flamengo, a maioria das oportunidades também veio de erros do Fluminense, tá? Então um jogo bem abaixo das duas equipes, principalmente do Fluminense, no quesito criar oportunidades claras, né? Mas foi decidido em um pênalti bem duvidoso. E aí eu falo aqui sobre esse pênalti ao longo da análise, tá ok? Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Gol da vitória marcado pelo Pedro, né? De novo, lei do ex. A cada 2 Fla-Flus, eu tenho certeza que pelo menos em um deles o Pedro faz gol. É incrível, uma lei do ex que vai perseguir o Fluminense por muito tempo ainda, enquanto o Pedro estiver no Flamengo, né? Enfim, fez gol de pênalti, bateu rasteirinho no meio do gol, quase que o Fábio pega ainda, foi mal batido o pênalti. Se vai bater no meio, bate forte pelo menos. Ele bateu fraquinho, quase que deu pro Fábio pegar. E minutos depois, o Lima ainda é expulso e ali já mata o jogo completamente, né, cara? Mas eu já queria destacar, pra mim não foi pênalti, pra mim é um absurdo dar um pênalti desses. No primeiro tempo, talvez tenha tido o pênalti do Ganso no Davi Luiz. 2, 3 lances em sequência que eu não entendi. O Ganso foi muito burro, cara. Como é que ele fica segurando o Davi Luiz e na frente do juiz ainda? Se marcasse o pênalti, o Ganso não ia ter o que reclamar. Tava nítido que ele tava segurando o Davi Luiz. 2, 3 lances em sequência, eu não entendi aquilo. Uma coisa é você segurar o cara antes de cobrar o escanteio, que aí o juiz não pode marcar nada. A partir do momento que cobrou, no máximo fazer uma proteção assim. O Ganso parecia que tava abraçando o Davi Luiz, cara. E ali poderia ter sido marcado o pênalti. Agora, o do Calegari, que entrou ali no lugar do Samuel Xavier. No Bruno Henrique. É um absurdo, cara. Primeiro que o Bruno Henrique dá um empurrão no Calegari. Poderia ter marcado a falta, assim como poderia não ter marcado também. Porém, o pênalti analisa o fato em que parte o Calegari acertou o Bruno Henrique. Não dá nem pra identificar se foi em cima, se foi embaixo. E se marcou o pênalti, foi um pênalti deitado de costas do Calegari, porque não teve contato antes. Então é um absurdo marcar um pênalti desse. O árbitro tá errado em marcar em campo e mais ainda o VAR rever o lance e confirmar o pênalti. É um escândalo, é um assalto, é bizarro marcar um pênalti desses, porque é fato, para você marcar um pênalti você tem que falar onde foi o pênalti. Não dá nem para saber se foi embaixo, se foi em cima, quando que o Calegari fez. É um absurdo, é só porque o Bruno Henrique cavou bem o pênalti. Poderia ter levado amarelo até por simulação, porque foi escandaloso aquilo, não teve nem ponto de contato, ainda teve um empurrão na origem no Calegari. Um tremendo de um assalto. O Fluminense jogou mal? Jogou, mas perdeu porque foi roubado, foi prejudicado. Pra variar pro Flamengo, né? Cá entre nós não é muito atípico isso, é meio comum até. Mas que nem eu falei, no primeiro tempo poderia ter tido o pênalti do Ganso. Destaques do Fluminense, o Fábio quando foi exigido foi bem, por mais que na saída de bola sempre é meio inseguro no Fluminense e tal. Mas no geral quando foi exigido foi bem. Da linha de defesa, acho que só o Martinelli eu gostei, o restante não. No meio de campo, o Gabriel Pires errou muito no primeiro tempo, principalmente. Achei que ficou abaixo. E o que mais tentou aqui foi o Renato Augusto, com certeza. Na frente também eu achei que faltou um pouquinho de ambição. O Cano se deu 10 toques na bola, foi muito. E o John Kennedy teve um lance que ficou marcado na minha cabeça, cara. O Fluminense trocando passes curtos, o John Kennedy recebe livre. Era só ele girar o corpo e sair em direção ao gol do Flamengo e ia terminar em uma finalização. Ele toca pro zagueiro, recomeça o toca e perde a bola. Então, às vezes esse time do Fluminense fica tanto prensado nisso de posse de bola, toque, administrar o jogo, que esquece de ser incisivo, desequilibrante e fazer o gol. E aí não é muito culpa do Diniz, a não ser que ele oriente o cara a não tentar. Mas eu acho bem difícil. O fato é que o jogador tem que ter a tomada de decisão. Esse estilo de posse de bola é interessante para você encontrar espaços na defesa do adversário. Só que aí tem que ter o cara desequilibrante. O cara desequilibrante aí é o John Kennedy e só. O Cano é um cara finalizador, o Renato Augusto é um cara de armação, o Ganso é um cara de armação. O que falta pro Fluminense? Mais caras desequilibrantes. E aí seria o Marquinhos, seria o Douglas Costa, precisa de mais desses caras. E o John Kennedy ainda não foi desequilibrante nesse momento e acabou pesando. Ficou marcado na minha cabeça isso. E um segundo tempo também,
Que aí entrou o Alexander, o Keno, o Thiago Santos na zaga, o Calegari na direita e o Terans, que logo depois que entra ainda toma amarelo. Entrou no Ganso, no lugar do Ganso, que já estava amarelado também. 1 minuto depois toma amarelo. Foi besta demais esse amarelo. E um contra-ataque que era só ele dar o passe pro John Kennedy, saia cara a cara, demora, depois ainda toca errado. Então o Terans é um cara que tem um potencial enorme. Poderia ser um desses caras desequilibrantes, porque ele é armador assim como o Ganso e o Renato, mas ainda tem a finalização. Que o Renato até tem, mas o Terans é mais novo, consegue ter mais essa dinâmica. Só que o Terans entrou mal. Tivesse entrado bem, tinha municiado bem o John Kennedy para talvez a melhor chance do Fluminense. Que não teve uma única chance boa no jogo inteiro. Essa que é a verdade. Destaque do Flamengo. Davi Luiz muito bem, saiu machucado no intervalo, mas não à toa concorreu ao prêmio de melhor da partida. Fez um primeiro tempo muito bom. Luiz Araújo muito bem, eu achei que do meio pra frente foi o melhor, inclusive. O Bruno Henrique cavando o pênalti, foi importante. Por mais que não tenha sido pênalti, o juiz marcou, então mérito pra ele. E o Pedro bateu mal o pênalti, mas se entrou, então automaticamente não foi mal batido. Foi gol, bem batido. Mas era bem indefensável, bateu mal o pênalti, o Pedro. Bateu mal, mas bateu bem. Bateu bem porque entrou, mas bateu mal porque era muito defensável. Confuso, né? Mas enfim, no geral bateu mal, mas foi gol. Entraram ainda o Léo Pereira, o Alan e o Vitor Hugo. Estatísticas: 2 chutes do Fluminense, sendo nenhum a gol. O Fluminense até tentou administrar o jogo, começou bem a partida. Eu achei que começou melhor até que o Flamengo, na minha visão. Mas foi se perdendo de novo nisso de posse de bola, administrar o jogo e esquecer de finalizar, de ser desequilibrante e produzir chances de gol. Então o Fluminense se perde muito nesse estilo de jogo, cara. É um estilo de jogo que eu gosto muito, super apoio. Só que às vezes falta noção de onde você tá, e é por isso que o Gabriel Pires errou muitas vezes no primeiro tempo. Faltou noção de identificar o quão perigoso era aquela marcação do Flamengo em alguns lances. E também os caras desequilibrantes na frente. Só tem o John Kennedy e talvez o Renato Augusto. Só. Aí é complicado, cara. Aí é característica de jogador que tem que mudar mesmo. E aí seria mais minutagem pro Terans, colocar o Marquinhos, o próprio Douglas Costa, esses caras que, o Keno, esses caras que o Fluminense tem no elenco, tem que utilizar mais deles. E o Flamengo 14 chutes, sendo 4 a gol. Posse de bola um pouquinho mais pro Fluminense, faltas 29 no total, tendo 5 amarelos e 1 vermelho. Vermelho muito bem aplicado, por sinal, o Lima veio por cima, Solano, amarelo claro. O primeiro eu não lembro como é que foi, mas esse segundo, indiscutível, amarelo bem marcado em sequência de seu segundo, com consequência de seu segundo, né? O vermelho. Com esse resultado, o Flamengo, 6 escanteios pro Flamengo, 2 pro Fluminense. Cara, 3 jogos seguidos que o Flamengo conseguiu se superar, tá? Porque arranja um empate no último lance com o Atlético Paranaense, arranja um gol da vitória contra o Bahia no último lance e arranja um pênalti bem safadinho, esse pênalti bem duvidoso, e garante a vitória. Então 3 jogos seguidos que, pelo que produziu, talvez não era para ter vencido. Mas aí no detalhe, na reta final, arranja esse pênalti contra o Fluminense e vence. Arranja um gol de cabeça no final com o Davi Luiz e vence. Arranja um gol com o Matheus Araújo no finalzinho e empata. Então aqui veio 7 pontos em disputa em que o Flamengo poderia ter saído com 0 contra o Atlético Paranaense, 1 contra o Bahia e 1 contra o Fluminense. Era para ter arranjado 2 pontos pelo que fez no geral da partida, mas saiu com 7, porque nessa reta final foi muito, como é que eu posso falar? Aumentou o volume de jogo, aí arranjou gol contra o Bahia, arranjou esse gol contra o Fluminense e ainda arranjou gol contra o Atlético Paranaense. 5 pontos que, ao invés de deixar na 5ª colocação, deixa em primeiro. Então 3 jogos em sequência que vão deixar o Flamengo nessa briga pelo título por mais algumas rodadas e continuar desse jeito até o final do campeonato. Enfim, então o Flamengo muito moldado nesses jogos e conseguindo se adaptar bem. Já o Fluminense, vamos lá pra baixo, lanterna, muito mal no campeonato. E, cara, é loucura o Fluminense, cara. É o próprio Diniz. Esse momento do Fluminense é o próprio Diniz. Um ano é campeão da Libertadores, no outro é o lanterna do Brasileirão. É um estilo de jogo que é muito ou 8 ou 80, né? Ou é muito bom ou é muito ruim. Daqui a pouco engrena de novo e aí mete 5 vitórias seguidas. Então o Fluminense é desse jeito, cara. É um futebol muito arriscado. E ainda o Arias faz muita falta porque tá na Copa América.
esses caras desequilibrantes lá na frente, que nem eu falei. Tá faltando, só tem o John Kennedy jogando, cara. Precisa demais desses caras, porque não adianta nada tocar passe, tocar passe, tocar passe e não criar chance para gol. Tanto é que deu 2 chutes, nenhum a gol. No primeiro tempo não deu um mísero chute. Então é bizarro um Fluminense ter essas estatísticas que mostram muito vários problemas do Fluminense, né, cara? Eu gosto muito desse estilo de jogo, mas tem que ter algumas adaptações para esses caras lá na frente produzirem alguma coisa. E aí falta colocar mais desses caras. Tinha que ter uns 2, 3 John Kennedys ali, ou caras com características parecidas para finalizar de fora da área. Cara, vai chutando de longe, que aí você vai criando volume de jogo pelo menos. Se você não chutar, o adversário vai te amassando. Foi isso que o Flamengo foi fazendo. O Fluminense foi se perdendo na saída de bola, gerando oportunidade. E aí, um jogo que era para ser empate ainda, era para arranjar um pontinho e tacar o meu Grêmio para a lanterna. Mas ainda foi prejudicado com esse pênalti absurdo. E ainda sai com essa derrota. Tá ok? Então, Diniz, difícil, cara, difícil. É porque ele tem muito crédito pelo título da Libertadores, cara. Se ele não tivesse ganhado a Libertadores, pode ter certeza, já estava demitido. Mas ele tem muito crédito no Fluminense e eu acredito que dá pra dar a volta por cima. Deixa eu ver a sequência do Fluminense aqui, cara. Deixa eu colocar aqui pra gente ver. Puxar aqui um pouquinho pro lado. Sequência do Fluminense aqui, ó. Vai pegar o Vitória em casa. Cara, aqui sim. Se o Fluminense perder pro Vitória, o Diniz está demitido. Eu afirmo isso daqui com toda a certeza do mundo, cara. Porque perder pro Flamengo é normal, tá? O Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Mesmo com vários desfalques, ainda entra o Alan, ainda tinha o Léo Ortiz no meio de campo, ainda entra vários jogadores. O Gabi fica no banco, nem entra como opção. Então é um elenco muito bom, cara. Não tem o que reclamar o torcedor do Flamengo. E ainda com vários desfalques de Copa América, lesão, enfim. E agora sim, se o Fluminense perde em casa pro Vitória, adeus Diniz. E aí eu concordo, porque não tem cabimento perder pro Vitória em casa. Se fosse lá no Barradão é outra história. Mas perder em casa pro Vitória tem que demitir o Diniz. Se empatar, aí eu não sei. Aí fica. Eu entendo se ele for demitido. Agora, talvez não concorde, mas agora se ele perder, tem que ser demitido. E aí eu concordo. Por mais que eu goste muito dele, não tem cabimento. Enfim, é um jogo decisivo esse de meio de semana do Fluminense contra o Vitória. E do Flamengo, vai jogar para se vencer manter a liderança, vai jogar contra contra o Juventude lá no Rio Grande do Sul. É um jogo difícil, tá? O Flamengo é muito mais time que o Juventude, não tenha dúvida disso. Só que é um Flamengo que ainda tem alguns desfalques, é um Juventude que joga lá no Sul, é sempre difícil. Já venceu do Corinthians lá esse ano, sempre dá muito trabalho. Então vai ser um jogo complicado pelo fator campo. Se fosse no Maracanã, eu acho que o Flamengo passava o carro. Como é lá no Rio Grande do Sul, acho que dá para esperar alguma coisa a mais do Juventude. Não à toa deu trabalho pro próprio Palmeiras em pleno Allianz Parque. Então jogando em casa vai dar bastante trabalho. Se tiver um pênaltizinho a mais ajudado, aí vence de novo, né? Mas, enfim, vai ser um jogo bem complicado. Se o Flamengo vencer, mantém a liderança. Tá ok? É isso, craque da partida pra mim, cara. Vai pro árbitro, tá? Foi o jogador mais decisivo. Jogador não, o cara mais decisivo do jogo. Arranjando esse pênalti pro Flamengo. Mas no geral mesmo, o melhor do Flamengo pelo primeiro tempo seria o Davi Luiz. Como ele está no intervalo, não tá pra falar que foi o craque da partida. Mas eu gostei muito do Luiz Araújo. Então, destaques principais do Flamengo pra mim é o Luiz Araújo e o Davi Luiz. E é isso. E do lado do Fluminense, cara, é difícil, tá? Não tem nenhum. Talvez o Martinelli só, cara. Mas pra mim os grandes destaques do jogo é o Davi Luiz e o Luiz Araújo. No geral, um jogo bem abaixo, tá? Um jogo ruim. Ruim não, emocionante. Mas tecnicamente abaixo. O Fluminense não produz uma única finalização decente. Um Flamengo que metade das finalizações foram de erros do Fluminense. E ainda vence com um pênalti armado que... Armado não. Beneficiado, porque não foi pênalti. E acaba sendo decisivo para mais 3 pontos do Flamengo, que fica nessa liderança do Brasileirão. Enfim, foi esse o vídeo. Comenta aqui embaixo para você quem foi o craque da partida. Valeu e falou.